Galera, foi mal, cara. Como aquela primeira aula caiu, como ela caiu aí eu acabei me atrasando, né, cara? Mas não tem problema não, eu vou encerrar um pouquinho antes a aula mesmo e a parte do modernismo, eu vou falar por cima, né? E como a gente vai ver a parte mais dos representantes de cada fase nos nossos próximos encontros, né? Dos dois últimos encontros semana que vem, eu posso terminar um pouquinho a aula mais cedo. Porque ficou uma aula, aquela aula que eu caí, eu fiquei convertendo aqui, tinha um pouquinho de tempo lá, me atrasando mais ou menos uns 10 minutos ou mais. Tá? Mas deixa eu iniciar aqui logo. Pessoal, coloca os nomes aí, tá? Por favor. Vamos lá, então. Acho que nós paramos aqui, creio eu. Então, o simbolismo nesta fase literária inicia-se com a publicação de Missal e Broquéis, de João da Cruz de Souza, certo? Marcou o início. Os poetas simbolistas, né, usavam uma linguagem abstrata e sugestiva, enchendo suas obras de misticismo, né, e religiosidade, né? É importante, né, nos atentarmos também que o simbolismo vai trabalhar bastante, né, cara, com as figuras de som, né, já que vai ter um efeito sonoro. E a intenção dos poetas simbolistas é trazer um efeito sonoro para a sua poesia. Valorizavam muitos mistérios da morte e dos sonhos, carregando os textos de subjetivismo. Os principais representantes do simbolismo foram Cruz e Souza, né, e Alfonso de Guimarães. Na Europa, o simbolismo inicia-se na última década do século XIX e avança pelo início do século XX, paralelamente, né, às tendências do pré-modernismo. Né? Se aí tivesse acesso gráfico, mas caras não coloquei. Então, o misticismo, o sonho, a fé e a religião passam a ser valores em busca de novos caminhos. O simbolismo no Brasil começa, isso aqui já viu, tá? Com as obras de Missal e Broquéis, ambos escritas por Cruz e Souza. Perfeito? Características gerais, né? O uso de figuras de linguagem, né? Sinestesia e literação, certo? A literação principalmente, né? A musicalidade, como a musicalidade aparece, né? Nas obras, nas poesias simbolistas, né? Não é à toa que vão aparecer algumas das figuras de som, a literação, né? Aparece muito. A literação é quando é a repetição, né? Propositalmente para trazer um efeito sonoro da mesma consoante, tá? Então, assim, quando aparece, quando cai em prova, né? Aquela poesia mais musical, né? Principalmente, né? Com as figuras de linguagem de som, né? Você já sei que é um texto simbolista, perfeito? Quando eu falo sinestesia, também é aquela mistura de sensações, né? O olfato, paladar, visão, tato, tranquilo? Valorização das manifestações espirituais e metafísicas, rebusca, né? Valores românticos, né? Aversão ao que é real, amor ao lúdico e sublime, né? Tenta buscar a essência do ser humano, oposição entre matéria e espírito. Show? Para o modernismo, 1902 até 1922, quando inicia-se no Brasil, né, a Semana de Arte Moderna. Esse período é marcado pela transição, pois o modernismo só começou em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Esta época, né, é marcada pelo regionalismo, né, positivismo, a busca dos valores tradicionais, uma linguagem mais coloquial, né, valorização dos problemas sociais. Então, assim, está preparando o terreno para a chegada do moderno. O pré-modernismo, preparar, o meu nome não é à toa, prepara, na verdade, né, o terreno para o modernismo, é igual o pré-vestibular, prepara vocês, né, para se tornarem vestibulandos, né, certo? Universitários. Tranquilo, os principais representantes, autores, né, são Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, né, que vai retratar, vai trazer o regionalismo, tranquilo, ó, certo? Monteiro Lobato, Lima Barreto, né, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, e Augusto dos Anjos. Perfeito? Então, assim, né, as obras, né, pré-modernistas vão começar a preparar o terreno, né, para o que vai trazer, né, o modernismo, né? Então, valores, né, busca de valores tradicionais, vou voltar àqueles valores históricos, né, a linguagem coloquial, a linguagem muito mais, eu vou romper com o academicismo. Repare que aquele texto que muito caiu nas provas, né, de vestibular para nós, né, cara, aquele pronominais, né, caiu demais pronominais, até mesmo trabalhando questões de variações linguísticas, né, pronominais brinca, né, cara, com a linguagem coloquial, né, certo?
né, que vai trabalhar com gramática, né, né, deu um pão, né, isso, eu esqueci agora como é que inicia esse poema, esqueci mesmo, mas vai trabalhar com a colocação pronominal, vai brincar, né, com português padrão, português culto, né, e português mais coloquial, rompendo realmente com aquele padrão, né, academicista, certo? Que é a intenção, né, do pré-modernismo e, né, do modernismo. Então, aqui, né, o pré-modernismo foi um período literário brasileiro que marca a transição, foi brasileira, entre o simbolismo e o movimento modernista seguinte. Em Portugal, o pré-modernismo, né, configura um movimento, né, denominado saudosismo. Né? O termo pré-modernismo parece haver sido criado por Tristão, né, de Ataíde, para designar os escritores contemporâneos do neo-parnasianismo, entre 1910 e 1920. Representa, assim, um período eclético, né, que possui várias correntes de ideias sem se fixar a nenhuma delas. Tranquilo? Alguns, né, nem classificam o pré-modernismo como escola literária. É apenas, né, um preparo, como eu já disse para vocês, do modernismo. Show? O modernismo inicia-se em 1922. Primeira fase, né, cara, vai de 1922 a 30. Então, cada fase vai ser denominado por uma época. Tá? Então, tem a fase, né, de 35, a fase, né, e assim por diante. Esse período começa com a Semana de Arte Moderna, em 1922. As principais características da literatura modernista são o nacionalismo, né, temas do cotidiano, né, temas urbanos, linguagem com humor, liberdade no uso de palavras e textos diretos. Né? Então, vou romper, né, com o academicismo. Então, liberdade no uso de palavras e textos diretos. Principais escritores, né, modernistas, Mário de Andrade, essa tríade, né? Essa tríade vai iniciar, né? Vou ver que eu marquei aqui em azul, tá vendo aqui, ó? A principal tríade, né? Que vai marcar a primeira geração, a primeira fase, né, do modernismo, né? Mário de Andrade, Orville de Andrade e Manuel Bandeira. Eu os coloquei em evidência em azul, né? Porque são, né? São os principais representantes da primeira fase, né? Os que mais caem para nós em vestibular. Show? E nós vamos ver isso com calma, né? Com muito mais como se diz, ver as características que cada um deles tinham e as suas obras, né, nas nossas próximas aulas, tá? Sem erro, né? Não vou, só prometo, não falo nada, não faço, não cumpro, mas estou igual político, mas semana que vem esse slide vai estar pronto, vou deixar para vocês no grupo e vou trabalhar nas nossas duas aulas. Mesmo que tenham poucos alunos, né? Poucos estão entrando, 8 alunos só em sala de aula, mas, né, para aqueles que têm, né, esse intuito de ver, né, e se preparar realmente, mesmo que no Enem, eu creio que o Enem é linguagem, né, cara? É o menor dos problemas. Né? O menor dos problemas do Enem é a parte da língua portuguesa e linguagens. Mas é importante que vocês vejam tudo. Tá? Então, ó, no Brasil, o modernismo, né, tem a data do nascimento, 11 de fevereiro de 1922, com a Semana de Arte Moderna. Isso aqui a gente já viu, cansou de ver. Representou uma verdadeira renovação da linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. Eu vou romper com o passado. O evento marcou a época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, né? A nova poesia através da declamação, a nova música por meio de concertos, né? A nova arte plástica exibida, né, em telas, certo? Esculturas e maquetes da arquitetura. O adjetivo novo, marcando todas essas manifestações, propunha algo a ser recebido, né, com curiosidade ou interesse. Por isso, modernismo, novo, moderno, tá? Né, o realismo, né, cara, ou a terceira fase, aqui a gente pulou, né, a segunda fase, mas depois não fiquem tranquilos que com calma nós veremos isso aí, né, nossos próximos encontros. A fase da literatura brasileira, na qual os escritores retomam as críticas, né, e as denúncias aos grandes problemas sociais, às grandes mazelas sociais. Os assuntos místicos, religiosos e urbanos também são retomados. Destacam-se as seguintes obras: Vidas Secas, Graciliano Ramos, né? Certo? Fogo, né, Morto, de José Luiz do Rego, o 15, né, de Raquel de Queiroz, e o País do Carnaval, de Jorge Amado. Né? Os principais poetas desta época são Veríssimo de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. São os principais, né? Essa tríade também, né, que vai representar a terceira fase, né, o neorrealismo, né, a terceira fase do modernismo, que vai de 30 a 45. Tranquilo? Então, a Vidas Secas, né, Graciliano Ramos vai trazer, né, os personagens, né, voltados mais, né, para o Nordeste, né, aquela que regionalismo aparece de novo para nós ali. Tranquilo? Tem até o Fabiano, né, cara, que é um dos, né, dos personagens, né? Tem a Baleia, que é a cadela, certo? Ó, tranquilo? Que marca, né? Vai retratar, na verdade, a vida, né, de grande parte da população nordestina, né? A minha esposa é pernambucana e a família dela teve esse processo também, né? De vir do Pernambuco, né, cara? Do Pernambuco é Crato, não, Crato já é outro. Não, Pernambuco mesmo, né? Para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, até tentar a vida. Minha sogra, ela tem um comércio, né, dentro do Complexo do Alemão.
Se você for a Rocinha, por exemplo, né, a Rocinha é cheio, né, aqueles comerciantes que destacam na Rocinha são, né, a grande maioria deles, né, veio, né, do Nordeste. Tá? Então, tendências contemporâneas é sempre muito difícil analisar, né, um cenário teórico, fazendo parte dele, sem um distanciamento mínimo, né, de tempo e espaço. Mas podemos apontar algumas tendências contemporâneas da literatura brasileira e consideramos, né, o que se tem produzido nos últimos 20 anos. Aqui já é uma pós-ditadura, né, tendências contemporâneas. Analisarmos a próxima, o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, tendências contemporâneas na poesia, né? Na poesia, os nomes hoje são consagrados, né? Perdão, os nomes que hoje são consagrados, né, são aqueles que, de algum modo, dialogam com essas linhas, né, de força da semana de 22. Um diálogo com a função paradoxal, né, de unificar, né, a variedade da produção contemporânea. O impacto do modernismo de 22, porém, foi tamanho, conseguiu produzir também uma diversidade interna, né, bifurcando a linhagem modernista em uma vertente mais lírica, né, objetiva, Mário de Andrade, Ana Bandeira e Drummond, outra mais experimental, né, formalista, né, a Oswald de Andrade, né, João Cabral, Melo Neto, né, com a poesia concreta. São os autores que mais caem para nós em prova, né? Vocês vão ver que são os autores que mais, né, aparecem para nós no Enem. Beleza? Tem até um número de vezes, né? Tem um número de vezes que cada um deles caiu, apareceu para nós no Enem. Eu vou trazer para vocês bonitinho também no slide. A poesia torna-se ainda, por um lado, mais cotidiano, né, quando a temática, né, Adélia Prado e Mário de Quintana, né, por outro, né, instrumento de pressão contra as ditaduras, né, Glauco Matoso, né, tropicalistas. Tá? Uma pressão contra as ditaduras na época. Tranquilo? Então, ainda, né, tendências contemporâneas na prosa, contemporaneamente, né, o que vemos no romance brasileiro, né, e de certa forma também no luso, né, romance português, que volta a dialogar com o Brasil, é o surgimento, né, do que se chama geração de 90. No Brasil, o grande marco é o romance Subúrbio, de Fernando Bonassi, né, que deflagraria, né, em 1994, um processo de renovação da prosa urbana, ou no caso, né, suburbana, com o seu realismo brutal, que trouxe novamente, né, para o centro da cena literária os personagens, né, do Isar Rabaldes, né, da cidade brasileira, Cidade de Deus, né, de Paulo Lins, né, ficaria célebre pela sua realização cinematográfica. Cidade de Deus ali né, como podemos colocar, uma obra mais voltada à parte mais contemporânea da prosa. Tranquilo? Outra corrente contemporânea é uma espécie de tópica da condição pós-moderna, pós-modernismo, né? A identidade em crise, né? Um extremo do intimismo que se projeta sobre a estrutura narrativa, cancelando os limites entre o real e o fantasmático, né? Isso só, entre o mundo descrito e as distorções interiores, né, de quem o descreve, né? O caso de Cristóvão Teza, João Gilberto Nol, Bernardo Carvalho e Chico Buarque. Então, são representantes, né, do pós-modernismo. Então, aqui já vou trabalhar com vocês um pouquinho do pós-modernismo, né? Que aparece para nós em algumas provas, certo? Esse pós-modernismo é representado por Chico Buarque e alguns, né, representantes, né, pós-modernos contemporâneos, assim chamados. Beleza? Então, aqui ainda, né, cara, acrescentaria, né, a tais correntes uma espécie de revisão histórica a partir da ficção, tanto no Brasil, Luiz Antônio de Assis, né, Miguel Sanches, quanto em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa. Mia Couto, né, cara, José Eduardo Agualusa, né, isso. Mia Couto, eu li muito livro de Mia Couto, que eu tive que estudar na Faculdade de Literatura, né, estrangeira. Claro que vocês reparam bem, né, que a minha especialidade é língua portuguesa, mas tive que estudar assim, eu fiz literatura portuguesa, fiz letras português e literatura, certo? Aparecem narrativas de formato convencional que se passam inteiramente, né, no passado, mas não resgatando o passado como forma de contemplação. Atualmente vivemos um momento barroco, né, cara? Faltou o Szinho ali, não caiu bem. De confusão e crise existencial, um tipo de literatura que está em alta, né? Com certeza, hoje, né, cara, de forma contemporânea, nós vivemos meio que um momento barroco, né? A confusão, essa crise existencial, né, que é retratada por nós na literatura, né, nas obras mais contemporâneas. Então, principais autores, né, Chico Buarque, Cristóvão Teza, João Gilberto Nol, Bernardo Carvalho, Dias Gomes, né, Indião Francisco Guarnieri e Caio Fernando Abreu. O que a gente fecha aqui o relato de hoje, né, com o realismo, né, a escola literária mais recente. O realismo tem como objetivo unir a literatura com, né, a fantasia. É o que faz aqui, né, cara? Harry Potter, né? Porque eu trouxe uma parte muito mais contemporânea da literatura estrangeira, perfeito? Que não vai cair para vocês no Enem, mas assim, não custa nós falarmos.
trazendo uma interação mágica e inovadora, né? Outras obras dispersas, né, já vêm sendo lançadas geralmente, né, em coleções de livros como Harry Potter, né, e outras mais. O Ciclo da Herança, show? Tá? Este, né, se autoconsiderando, né, Alain Marot, né, Carbon, né, isso, autoconsiderando, né, sendo realmente considerado pai do movimento realista, né, ao propor em 2012, na reunião de escritores realistas, né, de sua criação. Gente, foi, tá? Não prolongar muito não, nós pegamos aquela aula lá do início, eu não vou até meio-dia com vocês hoje não, tá? Até porque realmente não preparei aqui, né, os slides que eu tanto queria com vocês, mas espero que vocês entrem, nem que sejam esses 8 aí que entraram comigo, esses 10, né, esses 9, né? Só tem eu aqui, são 10, estão comigo, né? Só tem 9 aí, mas contando comigo 10, tá? Então espero que vocês entrem aí na próxima semana para nós vermos aí bonitinho. Vou preparar o material bonitinho, mandar para vocês, para que mesmo que nós terminemos a aula, né? Vocês continuem estudando aí, se preparando. Creio que a linguagem não é muito, né? Não vai trazer muito, não vai prejudicar vocês tanto, né? Mas mais as outras matérias, né? Como química, física, essas matérias muito mais chatas, né, no Enem. Então, cada vez mais conteudistas. Tranquilo? Mas não custa nada eu montar para vocês um slide bonitinho, que vai trazer as questões que mais caem. E também, né, que eu não trabalhei hora nenhuma com vocês, né, questões ligadas à literatura, você coloca também para nós fazermos, né, nos nossos 4 tempos que faltam de aula, a parte mais prática das questões, né, literárias. Trabalhamos bem pouquíssimo, quer dizer, nunca trabalhamos questões de literatura, isso eu trago aí para nós trabalharmos juntos, tá bom? Então, um beijo grande, vou encerrar com vocês, são que horas aqui agora? 11h45, vou encerrar um pouquinho mais cedo com vocês, tá? Bom fim de semana para vocês aí, vejo-os na próxima semana. A prova já está pronta, começa amanhã, tem questões de língua portuguesa, questões de literatura, tá? Fiquem tranquilos, as questões são bem fáceis. A parte de português, para quem está entrando aí, Raíssa, está entrando agora aí, né? O que entrou depois, não estava assistindo as aulas comigo. A parte de português, vou cobrar aquilo que nós vimos durante o ano todo, né, cara? Nossa prova, aquilo que nós mais recorrente, né? Que é crase, concordância verbal, concordância nominal, aquela parte da morfossintaxe, trabalhei com você, mas com certeza é muito mais recorrente essas matérias que nós mais vimos em português, né? Regência verbal, concordância verbal nominal, é a parte da crase. Então, dê uma olhadinha naquela folhinha, né, cara, de exercício que nós trabalhamos juntos, sala de aula, que nós fizemos juntos. Pode ser que eu tenha colocado algumas questões, né, que estão ali. Posso ter reproduzido questões parecidas ou questões que podem ter sido retiradas dali, daquela folhinha. Então, você pode estar por ali ou também pelos seus livros e assim por diante. Mas questões são bem tranquilas, tá? Mas façam com calma, façam com cuidado. A última prova que vocês fizeram, né, se foram muito mal, né, o simulado também. Parece que realmente vocês entraram logados aqui, não assistiram às aulas, não deram muita importância para elas. Show? Mas é importante que vocês façam com carinho a prova. As provas, na verdade, que começarão amanhã. Tá bom, gente? Um beijão aí, tá? Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Vejo-os semana que vem. Qualquer dúvida em relação à prova, né? Podem me chamar aqui no WhatsApp. Amanhã não estaremos juntos, não, mas podem me chamar aqui à vontade, né? Tirar a dúvida aqui quanto à prova, quanto a qualquer coisa que apareça para vocês. Beleza? Beijo. Fiquem com Deus aí. Tenham uma boa tarde e um bom fim de semana.